sequência às nossas atividades. Olá, bom dia, sétimo ano. Vamos continuar a nossa aula de língua portuguesa, não é? Vamos dar sequência ao assunto. Então, nós estamos sétimo ano, não é? Nós estamos no módulo 2 e nós, na aula passada, vocês ficaram com a leitura, não é? Para fazer aí com vocês. A leitura das páginas 4 e 5, não foi isso? Do módulo 2. E fazer as atividades até a página 8, não é isso? Ok, vamos lá. E aí? Vocês viram o texto? Leram o texto? Viram? A ilusão das redes sociais. Refletiram sobre esse texto muito interessante, não é? Muito interessante e real. Apesar de que, na verdade, é um texto de opinião, não é? É um artigo de opinião isso aqui. E, no caso, quem escreveu foi a Dulce Critelli, não é? Ela é a escritora. E, justamente, a ilusão das redes sociais, como você tem aí no site, não é? É www.cartas na escola. É o site dela. E foi bem interessante tudo que ela falou a respeito desse texto, A Ilusão das Redes Sociais, não é? Observe que ela fala, principalmente aqui logo no começo, no parágrafo, no primeiro parágrafo da página 4, no começo do texto, não é? Então, ela fala justamente sobre a velocidade de notícias, não é? E os interesses. No caso, ela começa o quê? Ela começa defendendo, não é? Na verdade, a opinião dela, né? Porque trata-se da opinião da autora. Então, o que é que ela diz? Ela diz que realmente é útil, não é? Quando ela fala aqui que a velocidade com que a situação se veicula, né? Chega rápido às notícias, a extensão territorial alcançada e a imensa quantidade de pessoas que atingem simultaneamente as situações. Então, a comunicação chega rápido, são indiscutíveis também os avanços, né, que introduzem as comunicações, quer dizer, ela começa realmente elogiando, né, sendo que é verdade. Os nossos meios, você observa agora, por essa questão de pandemia que nós estamos passando. Já pensou se não tivéssemos as redes sociais, se não tivéssemos a internet, né, para nos ajudar? Então, realmente, não teria como, né? Mas então, tem uma utilidade? Tem, muitas utilidades. Mas, observe que a autora também mostra os pontos negativos, não é? A questão das redes sociais, quando ela fala assim, a ilusão das redes sociais, porque ela tem coisas boas, mas também ela tem coisas ruins. Ela tem coisas que alienam, não é? Que você pensa que está sendo ajudado, mas não está. Então, veja, aí ela vem, não é, fazendo a crítica dela. Então, quando chega mais ou menos aqui pelo segundo, terceiro parágrafo da página 4, ela já fala a respeito do isolamento social, não é? Porque a partir do momento que nós estamos ali, vidrado, fechado naquele mundo, não é somente. Então, nós estamos alheios ao nosso mundo exterior, às pessoas que estão ao nosso redor, não é? A tudo. Estamos alheios a tudo. E aí daquele que for com o celular atravessar a avenida, né? Porque o carro bate. Ele não está vendo, ele está ausente ali, né? Para o externo. Então, na questão aqui, quando fala assim, isso merece a nossa atenção, pois acredito que uma característica das redes sociais por mais contraditório que pareça, a implantação do isolamento como padrão para as relações humanas. Né? Então, tanta informação, mas é uma coisa muito individual. O indivíduo ele se fecha naquela capa, sabe? Fica dentro da gruta mesmo, fica literalmente dentro da caverna. Não pode. Como é que pode, em plena evolução, você estar de uma forma intro e não, sabe, aberto ao mundo? Não está. Está e não está, né? É o que ela alega aqui no texto.
Então, além disso, as relações cultivadas nas redes sociais se baseiam na virtualidade, portanto, no distanciamento físico entre as pessoas, né? Porque se o sistema é virtual, aí está todo mundo na sala, né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, avô, vovó. Mas se você está ali, ó, centrado virtualmente, você não está participando do mundo das pessoas que estão com você ali, né? Então, é isso aí que também a autora, ela se relaciona, ok? Então, isso nos permite, com facilidade, entrar em contato com as pessoas e afastá-las quando bem quisermos, né? Porque quando você quiser falar, você fala, quando não quer, não fala, não é isso? Fica lá ó, no Zap, você vendo tudinho, mas se você não quiser acessar, né? Você está vendo todas as mensagens que estão vindo do Facebook, se você não quiser acessar. Então, isso também é uma forma de isolar. O querer ou não querer. Ah, mas é forçado? Não, porque você sabe que é um ambiente onde há pessoas, ali cada um, é uma pluralidade, né? Cada um ali se revela de uma forma, e você também da sua, claro. E com isso há realmente uma questão do abraçar, do conviver, do interagir, não é? Então, aí você vem para aqui para a página 5, onde continua o texto, não é? E ela fala aqui, nesse primeiro parágrafo da página 5, ela fala da questão da alienação do indivíduo. Observe, quando ela diz o seguinte, o que interessa é sempre a próxima novidade, o próximo assunto, a próxima notícia. Também identificava como falação, no caso, um comportamento complementar. Ela está falando aí das pessoas, dos autores que ela leu, né, a respeito de pessoas que fizeram também comentários sobre isso, não é, que foram, no caso está aqui, Martin Heidegger, não é, quando ela diz que ele lançou essa situação de falação, que é um comportamento complementar. Todos falam sobre tudo, sabe tudo, mas não compreendem nada em profundidade, né? Então, o Martin Heidegger, ele citou isso aí, e ela está realmente também defendendo esse ponto, né? Não que esteja contra a questão das redes sociais, mas ela está mostrando os dois lados, o positivo e o negativo, né? Como da televisão também, que foi o que nós vimos esse tempo inteiro, né? De lá para cá, nessas últimas aulas. Bom, então, a questão da rapidez, não é? Quando ela fala aqui, já no segundo parágrafo, parece que falação e avidez de novidade, avidez é desejo, vontade, aquela coisa da ansiedade, né? Chega logo, estruturam a participação nas redes sociais. As pessoas já estão acostumadas a comentários rápidos, tá vendo? E superficiais sobre tudo e todos, né? E assim ela vai falando, não é? Então, quando chega aqui mais ou menos no penúltimo parágrafo, ela fala da questão do jovem, do culto ao corpo, que o jovem se preocupa, né, muito em como está, a questão da beleza, do narcisismo, né, de como está, ok? Então, é preciso estar em cena sempre. Há nisso um evidente desenvolvimento do narcisismo e, consequentemente, de reforço do distanciamento entre as pessoas, né? Então, pronto, ela vem falando aqui tudo a respeito disso e ela conclui. Então, o meu propósito aqui, olha o que ela fala, foi apenas o de levantar dados para uma reflexão, mas quero acentuar que essas tendências das redes sociais, a virtualidade, o distanciamento do ser humano, a exposição narcísica, a ilusão de intimidade e popularidade, porque a ilusão não está havendo intimidade, não está havendo popularidade de forma alguma. Se o sistema é único, é uma coisa individual, que você está ali só, não é? Então, a avidez de novidades constitui o padrão de isolamento das relações pessoais. E quanto mais isolados, mais ficamos à mercê de controles e manipulações. Porque se você não está, porque você sabe que a união faz força, não é? Então, quando um ajuda o outro, mas se você se isola, vai se iludindo, vai se alienando e fazendo o que aquela situação está pedindo e, na maioria das vezes, não é correto. Então, você tem que ter olhares críticos, opiniões, não é?
Para isso você tem que viver outras coisas, ler livros, ver notícias, sair de casa, né? Conviver com pessoas, conversar, falar, participar, brincar de outras coisas, viver a vida. Aí é quando você percebe, como você viu, que o tempo estava passando e você não estava acompanhando, né? Com aquela individualidade do sistema. Então, cada vez mais ameaçados e na autoria do nosso destino pessoal e político, né? Então, a gente realmente fica nas mãos de quem não está nessa situação, porque tem muita gente sábia, inteligente, que não cai nessas armadilhas. Chega ali, dá uma olhadinha, mas sai, vai cuidar da vida, vai fazer as atividades, vai brincar, né? Vai conversar com as pessoas em casa, vai participar, vai interagir, porque a vida é isso, né? Afinal de contas, ninguém vive só, ninguém vive isolado, né? O ser humano não é uma ilha. Ok, amores? Então, aqui foi o texto, né, que vocês leram a respeito da ilusão das redes sociais e ficaram também incumbidos de fazer as atividades. Vamos lá corrigir. Escrevendo sobre o texto, estou na página 6 do segundo módulo, tá? Do módulo 2, língua portuguesa. Vamos lá. Primeiro, quem é a autora do texto? No caso, é Dulce, né? Quando eu mostrei lá, é Dulce Criteli. Está lá no sitezinho aí embaixo, quando termina. Segundo, no caso, a autora do texto expõe seu ponto de vista em relação a um assunto ou informa algo. Não, ela expõe o ponto de vista dela, não é? É todo um ponto de vista que ela faz. Uma situação crítica, né? Que ela faz. 3. Onde o texto foi publicado? É um site da internet, né? Está lá embaixo no site. 4. Em sua opinião, a quem esse texto é destinado? A todos os leitores, não é isso? A todos os leitores, pois aborda um fato incomum do cotidiano. Então, a todos os leitores, não tem público, público direcionado. Vamos lá. O texto que você leu é um gênero textual em que o autor expõe sua posição, isto é, sua opinião sobre um determinado assunto. Esse gênero é chamado de artigo de opinião, tá? Artigo de opinião. Então, você veja que ela fez um comentário grande, mostrando todas as situações positivas e negativas, e no final ela se posicionou, ela deu a opinião dela, não foi? Ok, então, quinto. Em artigos de opinião, geralmente, a ideia central com base na qual o texto é desenvolvido aparece nos primeiros parágrafos. Sublinhe no texto das páginas 4 e 5 a ideia central. Então, vamos ver. Quando você volta aqui para a página 4, a ideia central está lá nas 2 primeiras linhas. É indiscutível o importante papel que as redes sociais desempenham hoje nos rumos de nossa vida política e privada. Ok? E pronto, é isso. Para sublinhar. Vamos lá. Então, 6. Ao escrever um texto, é importante esclarecer para o leitor o objetivo que se pretende alcançar por meio dele. Assinale qual a alternativa a seguir correspondente ao objetivo do texto lido. Obviamente que você apontou para a segunda opção, né? Apresentar ideias sobre o uso das redes sociais no dia a dia das pessoas, levando-os a refletir sobre seus aspectos negativos e positivos. Ok? 7. Por que a autora afirma que as redes sociais estão formando pessoas cada vez mais individualistas e egoístas? Por quê? Tá? Então, porque, segundo ela, não é? Isso é uma opinião que você pode ter posto a sua opinião, que esteja dentro do contexto, ok? A gente considera. Então, por quê? Segundo, esse porquê é pegado sem acento. Por quê? Segundo ela, essas redes estão criando relações superficiais e virtuais. Segundo ela, essas relações, né, essas redes sociais estão criando relações virtuais, superficial, não é nada concreto, não é? O que é virtual? Virtual, imagina, você
aniversariou agora nessa pandemia, aí agora? Não, a gente come um bolinho virtual. Cadê? Vai buscar o bolo. Ei, parabéns. Não é. Você não vai comer bolo virtual. O bolo tem que ser de verdade. Não é isso? Então, é isso que ela está falando, da questão da realidade das coisas, não é? E não da fuga do superficial, do subjetivo. Pronto, sétima questão. Sim, é aí onde nós estamos. Então, no caso, formando pessoas cada vez mais individualistas e egoístas. Pronto. Então, a explicação está aí. Até porque isto tudo está servindo para alimentar o narcisismo, né? Ainda tem isso, que é aquela questão da beleza, né? Como é o padrão? Como é que você tem que se padronizar de acordo com aquela situação? Se você tiver um outro padrão, então você não vai ser visualizado, né? Tem que estar satisfazendo aquilo ali. Isso não existe, né? Não existe. O que importa é a sua essência. É de dentro para fora, né? Não é de fora para dentro. Claro, a gente não vai andar feio, mas desde que esteja higienizadozinho, tá bom demais, né? Limpinho. Pronto, não tem que estar comprando roupas caras de marca que é para acompanhar. Não é necessário. Então, 8. A internet e as redes sociais trouxeram facilidades para a vida das pessoas e possibilitaram, por exemplo, que elas realizassem grandes mudanças na vida política e que antes nem imaginava que seria possível. Letra A. Retire do texto algumas dessas facilidades. Então, é o que mais tem lá, não é? Você pode ter retirado. É possível favorecer reencontro e aproximação de pessoas, como tem lá, veicular notícias, não é? Acelerar, no caso assim, a questão da velocidade de convocar e mobilizar pessoas para manifestações, não é? E movimentos populares. Né? A gente não marca reuniões, vamos. Agora tem muita live também, não é? Pronto. Então, na letra B, de quais dessas facilidades você já fez uso? Né? Que facilidade você já usou nesse meio de rede social? Aí é pessoal, você responde. Vamos para a página 7. A autora, para fortalecer seus segmentos a favor de sua opinião, recorre à ideia de terceiros, né? Então, quem são essas pessoas e que ideias foram essas? Justamente, aquelas duas pessoas, que no caso, o primeiro é Martin Heidegger, né? Martin Heidegger, que é o que lança a questão da falação. Né? Fala, todo mundo ouve, mas ninguém entende nada. E o segundo, que foi Zygmunt Bauman, não é? Ele falou a respeito da preocupação excessiva da imagem pessoal em redes sociais, né? Quando ele fala que se preocupam muito com essa questão. Né? Quando ele fala assim, é preciso estar em cena e sempre, ok? As pessoas, sobretudo os jovens, se preocupam sobremaneira com a sua imagem nas redes sociais. Elas precisam escolher as fotos, olha aí, as fotos que melhor as apresentem, que as tornem atraentes e desejáveis. Aquela que não souberem se vender, ocorre o risco da invisibilidade e da exclusão. Se vender, que ele vai ter que fazer, né, também participar daquela situação, ok? Então, as duas pessoas foram Martin Heidegger com falação, né, que foi a respeito da falação, você põe essa falação entre aspas, e Zygmunt Bauman, tá? Eles estão aqui, viu? Estão aqui na página 5, ok? O Martin Heidegger está lá no primeiro parágrafo, lá em cima ainda, e o Zygmunt está aqui no quarto parágrafo. Para você escrever o nome deles direitinho. Quer dizer, escreveu, né? É só consertar, porque trata-se de uma correção. Ok? Avançando para a questão 10. No decorrer do texto, a autora reflete sobre os pontos positivos e negativos das redes sociais, considerando isso marque P para fatores positivos e N para fatores negativos. Então, as relações cultivadas nas redes sociais são baseadas no distanciamento físico entre as pessoas. Óbvio que isso é negativo, né, pessoal? Isso não pode ser positivo de forma alguma. Por meio delas, as notícias são veiculadas com grande velocidade. Aí é positivo, né?
chega rápido, não demora. Os equipamentos que permitem o acesso às redes sociais aumentam o isolamento das relações pessoais, negativo. Com a internet e as redes sociais é possível convocar e mobilizar de forma eficiente pessoas para manifestações e movimentos populares. Positivo, não é? Ok, positivo. Então, você tem aí um mapa, ó, porcentagem de pessoas que utilizam a internet por estado brasileiro. Você deu uma observadinha no mapa, não é? E também respondeu essa questão, que você parou aqui na questão 8, não é isso? Foi onde você parou. Então, letra A, eu estou na página 8. De acordo com o mapa, em quais estados brasileiros acesso à internet foi maior? O acesso à internet foi maior. No Distrito Federal de São Paulo, né? Distrito Federal e São Paulo, os dois. Brasília e São Paulo. B. Em quais estados brasileiros o acesso à internet foi menos? Maranhão e Piauí. Letra C. Qual foi a porcentagem de acesso à internet no estado em que você mora? Aí é pessoal. Se você quiser fazer uma pesquisa, você faz, tá? Você costuma acessar a internet com que frequência? Também é pessoal, é com você. Então, todo esse resultado aí da página é uma situação pessoal, ok? Pronto. Então, nós já vimos, não é? Já trabalhamos essas páginas aqui, fizemos correção, já está tudo ok. Vamos avançar. E vocês têm uma atividadezinha aí para ficar, ok? Vocês vão ficar aí com esta página 11 a partir da primeira questão, tá? Eu vou colocar aqui casa só por uma questão de costume, porque em casa vocês já estão. Então, você fica aí com o compromisso de fazer esta segunda questão, você vai recomeçar daqui, da segunda questão, da página 11, tá? O que você tem aí para fazer? Leia os textos a seguir. Os textos são pequenininhos, os 2 textinhos pequenininhos. E identifique o que se refere a um fato e uma opinião. E justifique. Pronto, você vai ler isso aqui, responde essa questão, tá bem? Com você aí. Aí faz a página 12. A sua página 13 é uma proposta de produção de texto. Qual é a proposta, professora? Dá uma lidinha aí e você vai ver. Pensando na produção do texto. Você vai produzir um texto, um gênero textual, artigo de opinião, certo? Um texto de opinião, como isso que nós lemos agora, para amarrar, para fechar essa situação. Você pode, aqui você tem dicas de fazer como você quiser. Mas se você não quiser seguir essas dicas, pode fazer do seu jeito. O que eu quero é que você fale a respeito de uma situação, ponha sua opinião. Eu quero que você fale da sua posição positiva e sua posição negativa, certo? E creio eu que nós vamos ter aulas presenciais logo, né? Está tudo previsto para que isso aconteça. Então, minha gente, vocês vão guardando aí esses textos. Aqueles textos, eu pedi para vocês, não parece que foi uma crônica, não lembro. Aquele texto que eu disse para levar, que ia ter um momento do drive-thru, né, na escola, quem levou, beleza. Quem não vai fazer porque eu vou querer. Quando nós nos reencontramos, eu quero esse texto e este aqui agora, que vocês vão elaborar um texto de opinião, ok? Um artigo de opinião. Aí, escolha um dos temas a seguir para expressar sua opinião, se você quiser escolher. Se não quiser, você pode criar o seu tema, tá? Contanto que você se posicione. Ok, amores? Então, vocês fiquem aí, tem esse compromisso para a próxima aula. Um beijo, foi um prazer estar com vocês. Nos veremos presencialmente em breve. Fiquem na paz, fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima aula. Tchau.